Vamos ao livro dos Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 8, verso 4. E é um prazer estar com você mais uma vez. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. O texto está falando a respeito de um homem chamado Gideão. Ele viveu no chamado tempo dos juízes em Israel, um período de aproximadamente 300 anos, quando o povo de Israel estava desorganizado. Havia, inclusive, entre as tribos de Israel, muita inimizade, muitos problemas. No último verso daqui do livro dos Juízes é dito que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia mais correto aos seus próprios olhos. Nesse tempo dos juízes, os israelitas sofreram muitas opressões dos inimigos, inclusive dos midianitas. Esse tempo aqui de Gideão. Um dia, o anjo do Senhor foi até onde Gideão estava e lhe disse: olha, você vai liderar os israelitas na luta contra os midianitas? E ele disse: mas quem sou eu, Senhor? Não sou capaz. Mas o Senhor o motivou, o incentivou. E a princípio, Gideão conseguiu reunir um exército de 32 mil homens. E Deus disse: são muitos. E Gideão pensou: ora, como muitos? Se os midianitas são muito mais do que esses 32 mil homens que tenho. Deus disse: muitos desses aí estão com medo, estão inseguros. Então Gideão disse: os que estão com medo e inseguros voltem para casa. 22 mil voltaram, ficaram só 10 mil. E Deus disse para Gideão: ainda são muitos. E depois de um último teste, ficaram somente 300 homens, que de fato tinham coragem e fé em Deus para enfrentar os inimigos. E é incrível, não é? A Bíblia diz: quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Naturalmente que outros depois, quando a batalha começou, e eles viram que o exército, o mini exército de Gideão estava vencendo, muitos outros homens de Israel vieram para ajudar. Porém, a princípio, Gideão lutou com esses 300 homens que estavam cansados, mas ainda perseguindo. Muitas vezes, nas diferentes lutas da vida, nós também nos sentimos cansados. Porém, amigo, amiga, é necessário continuar em busca da vitória completa, porque é Deus quem nos capacita. E, se você conhece a história, sabe, os israelitas venceram os midianitas que já por 7 anos estavam oprimindo os filhos de Israel. Venceram porque alguns homens decidiram lutar com a confiança de que Deus estava com eles. Eu quero ler um texto mais para você antes da gente orar. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Deus lhe abençoe. Na sua luta contra o mal, na sua luta para fazer o bem, permaneça firme. Resista ao inimigo com o poder de Deus. E acredite, depois da luta virá a vitória. Ainda que você esteja cansado, continue perseguindo, continue cumprindo a vontade de Deus, não desista, não desanime. Deus tem vitória para você. Vamos orar? Senhor, concede-nos a mesma fé que concedeste a Gideão e aqueles 300 homens que estavam com ele, já cansados, mas ainda perseguindo. Unidos no propósito de completarem a missão que lhes foi confiada, que nós também, Senhor, sigamos pela fé e cumpramos nossa missão, até que nossa vitória seja completa no Senhor. Em Jesus oramos. Amém.